sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos abordando a questão das previsões para 2022 no Brasil, no mundo e também do ponto de vista do aspecto espiritual, que vai ser bem importante também. Até mais! Bom, nós estamos começando uma série de vídeos abordando a questão das previsões, da análise, né, do contexto evolutivo do ponto de vista astrológico e espiritual para o ano de 2022 e a participação do Brasil, a participação do aspecto religioso nesse ano, que será muito importante. E a gente então vai começar a fazer uma série de vídeos abordando esse tema. As pessoas que tenham dúvidas, ideias, temas para a gente abordar, pesquisar, enfim, também coloquem aqui nos comentários, que a gente sempre lê, tá? Pode não responder no mesmo momento, mas a gente está sempre lendo, acompanhando. Então a gente gostaria que vocês participassem, até porque eu tenho intenção de fazer lives, né? E as lives precisam que as pessoas participem. Então, quanto mais engajamento as pessoas tenham, mais eu vou poder começar a pensar em fazer as lives, tá certo? Bem, quando a gente fala sobre as previsões de 2022, a gente tem que pensar assim, já quando eu falei em 2019, né? Do que seria esse período, né? A gente não está falando de um ano, né? Porque em momentos, existem momentos na história, do aspecto astrológico, que é ano por ano, né? Então esse ano vai ter tal coisa, tal ano vai ter tal coisa. A gente consegue fazer uma previsão restrita por um período de um ano, né? Mas quando assim são grandes períodos astrológicos, como foi o furacão entre 2019 e 2020 e 2021, a gente sabe que vem o furacão, depois vem o rescaldo, depois vem a adaptação. As pessoas começam a acordar e falar assim, gente, olha o que aconteceu, né? E isso é tão, assim, real, né? Eu, por exemplo, vou citar o meu exemplo, assim, eu fiquei em quarentena, né? Aliás, ainda meio que estou. A gente evitou passeios, coisas mais supérfluas, né? Quer dizer, o passeio durante esses 2 anos foi ir para o mercado, ir no médico, tomar vacina, fazer essas coisas assim muito essenciais e evitar mesmo sair. Existe um risco grande, né? Então, assim, quando agora a gente dá uma saidinha, vai até um pouco mais além do que a esquina, a gente começa a ver locais onde existia um comércio que fechou, uma quantidade assim inimaginável, estou falando de São Paulo, capital, uma quantidade inimaginável de moradores de rua, com um perfil muito diferente dos moradores de rua que existia antigamente. Antigamente, a gente sabia, né? A gente notava que a pessoa que era morador de rua era um usuário de drogas, de alcoólatras, também pessoas com alguns problemas mentais, enfim. Agora a gente está vendo famílias inteiras, está vendo inclusive uma organização assim, tipo barraquinhas, as pessoas tentando construir com inclusive materiais de quem já morou em casa, de quem já teve um lar, né? É uma mudança bastante radical, a mudança que a gente teve em relação a trabalhar em casa, né? Vocês devem estar percebendo que antigamente eu não fazia vídeos, né? Quer dizer, eu tenho meu canal no YouTube há muito tempo, bastante tempo, eu acho que deve ter uns 15 anos, eu acho, mas, assim, tinha uns 4, 5 vídeos, assim, né? Na época da pandemia que eu comecei a falar assim, não, gente, eu tenho que falar com as pessoas de alguma forma, então vai ter que ser pelo YouTube mesmo. Comecei a mexer, aprender a lidar,
fazer uns videozinhos razoáveis, né? Muitas mudanças, né? Pessoas que agora já não vão mais voltar a trabalhar presencialmente, empresas que já aderiram ao home office, enfim, muita coisa aconteceu. Então, assim, até uns meses atrás, ainda nós estávamos no pânico da doença, né? Houve uma estagnada no crescimento da doença, então a gente está vislumbrando agora o que sobrou, né? Olhar o que os escombros do furacão. E agora começa a ideia de, tá, o que foi isso, por que foi isso, como que o aspecto espiritual, como que a astrologia, como que a bruxaria, como que o que que a gente, como que explica, para que serve, por que aconteceu, enfim. E aí a gente tem que a astrologia, as pessoas pensam que a astrologia seja uma coisa assim que você adivinha, né? Mas a astrologia, ela só correlaciona eventos históricos com a passagem dos planetas e ela tenta replicar, ela tenta analisar se essa incidência daquela posição dos planetas naqueles signos, naquele mapa astrológico, naquela posição, se sempre causa determinados eventos. E aí a gente vai analisando e vai conseguindo prever por que toda vez a posição dos planetas ela não para, né? Os planetas continuam andando e à medida que eles andam, eles afetam os pontos em que eles estavam nos mapas das pessoas, dos países, né? Das culturas, tudo, e vai ativando e vai cobrando, né? Porque a gente sempre está num processo evolutivo. Não existe a opção de você falar assim, sabe, mas eu vou parar por aqui. Você pode parar, mas a vida vai te empurrando, né? A vida vai empurrando. Ela vai cobrando mais coisas, né? Antigamente, uma pessoa que era alfabetizada, ela teria emprego com certeza, né? Uma pessoa que tivesse um diploma, ela teria um emprego. Né? Hoje não está assim, né? Então as pessoas estão tendo que evoluir na marra, né? Mesmo que elas não queiram. E aí a gente fala sobre, e aí assim, então os planetas eles obrigam a gente, eles vão forçar? Não, eles criam situações que quem quiser ser resiliente e passar por aquela fase de uma forma melhor, vai ter que usar a criatividade, encontrar saídas e desenvolver o seu melhor. Lógico que vai ter pessoas que vão continuar fazendo do jeito que era antes, passando a fase mais difícil, quem sabe elas conseguem se reconstruir e usar, sei lá, né? Nos anos 90 existia o datilógrafo, né? Eu sei que boa parte do meu público não vai saber o que é isso. Enfim, mas de qualquer forma, assim, não adianta, né? As coisas ficam obsoletas, né? E a gente tem que pensar nisso. Desde o ano retrasado, né? O Saturno, no mapa do Brasil, ele entrou na casa 12. A casa 12, no mapa de pessoas e no mapa de países, de corporações, é uma casa de síntese, né? O Brasil, eu parto do princípio do mapa do Brasil com ascendente em aquário, tá? Tem alguns astrólogos que usam o ascendente em peixes. O Saturno está em aquário, mas está ainda na 12 e o ano de 2022 ele vai ter dois momentos, em abril e em agosto, né, que ele vai cruzar esse ascendente. O que acontece quando o Saturno está na casa 12? Isso para a gente, para países e para empresas e tudo. É um momento em que as coisas não andam, tá? O Saturno na 12,
é o momento de... O que que a 12 é? A 12 é uma casa de síntese. Então não é para você começar nada, não é para você mudar. Aliás, você não encontra saídas, porque é como se fosse assim, tá? O que você nos últimos 29 anos estava fazendo foi tendo um progresso com acertos e erros. E chega o Saturno na 12, você tem que fazer uma triagem naquilo, ver o que serve, o que não serve, o que deve continuar, o que não deve continuar. E assim, é um período em que as mazelas, né, aquilo que os erros cometidos, as mazelas que você foi deixando debaixo do tapete, elas vão aparecer com mais vigor, né? Porque é aquela coisa, você escondeu, tá, agora é a hora de mexer. É aquele dia que você abre o seu armário e fala assim, não dá mais, tem que mexer aqui. Não tô achando mais nada, não resolvo mais nada, as coisas estão se estragando, tá? Coisa que vou ter que jogar fora coisa, vou ter que mexer, vou ter que arrumar. E enquanto isso não for feito, você nem vislumbra qual é a saída, né? Além do Saturno estar na casa 12, na casa do Brasil, a gente chama de casa kármica, né? É uma casa que equivale ao signo de Peixes. Então, sendo uma casa kármica, também as coisas do passado, os erros do passado também são cobrados em termos kármicos também, né? A casa 12 também tem a ver com hospitalização, com a parte de isolamento, prisões, hospitais, enfim. E nós vivemos tanto o isolamento mesmo para as pessoas que estavam sãs, até a hospitalização para muita gente que adoeceu por causa da doença, né? É um período de dificuldades, de situação financeira difícil, tudo, e dos monstros, os bichos papões que foram deixados de lado, que agora são trazidos à tona e escancarados, né? Mas não é só esse Saturno na 12 que é a preocupação agora desse ano de 2022, porque ele está saindo. Quando ele passa pela casa 1, ele traz duas coisas. Primeiro, toda vez que o Saturno passa, ou por ângulos, né, que seria o ascendente, a 7ª casa, a 10ª casa, a 4ª casa, ou pelos signos solar e lunar, a gente normalmente tem uma sensação de uma cobrança de maturidade. São períodos de crescimento, né? São períodos em que a gente percebe que não dá mais para empurrar as coisas, deixar para depois, que a gente tem que crescer, que tem que assumir responsabilidades, que tem que resolver. São os assuntos que foram sendo deixados, que eles urgem que você tenha uma providência, que você assuma, resolva, jogue fora, faça alguma coisa, né? E assim, na segunda característica do Saturno cruzando ascendente é um novo começo. É aquele momento em que é uma nova fase, né? Aliás, toda vez que um planeta cruza o que a gente chama de ângulos no mapa, existe um começo de alguma coisa, né? E o Saturno é uma responsabilidade, a consciência da idade, do tempo que foi perdido e que agora a gente tem que resolver, consertar, sabe, a autorresponsabilização. E isso vai ser muito bom. Eu tenho uma perspectiva otimista em função disso, porque isso traz assim para um ano de eleição, né, a possibilidade do povo, né, que se identifica com o ascendente, a ideia de você não agir de forma tão irresponsável,
né? E ainda porque um pouco antes de o Saturno cruzar o ascendente, agora ainda em janeiro, no começo do ano de 2022, Saturno vai fazer uma conjunção com o nó do norte do Brasil. Eu gosto muito de estudar os nodos, eu acho que é um ponto assim que pouco reconhecido por outros astrólogos, que eu considero de grande relevância, que é o desafio de vida, o desafio do que aquela pessoa ou aquele povo tem que desenvolver. O nosso nó do sul está em Leão, é um signo do glamour, de se achar, o narcisismo, de aquela coisa da opulência, né? Eu acho interessante que uma vez eu estava pensando, de onde que o brasileiro tirou essa sensação de opulência, né? Assim, para dizer assim, no passado nós tivemos assim. E aí eu me dei conta que, assim, a gente não viveu, o Brasil, a transição para um país colonizado para a independência, não foi uma conquista popular, né, gente? O Brasil até teve movimentos de independência, mas a independência foi concedida, né? Ela foi comprada através de uma ação diplomática do imperador em troca de que a Inglaterra ficasse aceitasse que o Brasil pagasse as dívidas, né, que Portugal tinha tido ao vir para cá, né? A corte tinha vindo para cá. E assim, então quer dizer, quando a gente fala de uma saudade, de uma época de opulência, de riqueza, de glamour, essa coisa do estrangeiro, do lá fora, é o saudosismo da nobreza, tendo a visão de que o melhor está lá fora, que aqui é tudo porcaria, que aqui é tudo que o bom mesmo é que volte o imperador, porque naquela época pelo menos alguém comia com talheres de ouro e alguma coisa desse gênero, né? E a realidade, que é o desafio, aquilo que a gente tem que pensar é no futuro. É no futuro. O Brasil tem que ser o país do futuro. Tá? Quando ele vai para essa direção, ele está indo para o certo. E o futuro não é se apegar a valores tradicionais, é investir em ciência, em tecnologia, em avanços tecnológicos, em crenças e ideias que sejam libertadoras, que sejam humanistas, né? E aí, quando o Saturno passa pelo nodo, e ainda mais que esse nodo cai na casa 12, provavelmente vai ser um período de acontecimentos bem pesados. A gente tem que também contextualizar que esse Saturno ele não está sozinho, né? Ele é um Saturno que está em quadratura com Urano, vai estar também em quadratura com Marte, com tudo. Provavelmente coisas pesadas estejam acontecendo nesse final de ano agora de 2021, Natal, até o Natal e o começo do ano de 2022. Então, assim, tem um momento assim de acontecimentos pesados mesmo, né? Que pode ser até uma nova onda de Covid ou até mesmo uma outra cepa. O risco de questões afetando a saúde continua bem forte. Não vou enganar vocês que apesar de que a gente tenha vacina, né, alguma outra coisa então aconteça, tá afetando. Mas essa vez agora em janeiro, finzinho de janeiro, fevereiro, quando Saturno passa pelo nódo e estando em uma quadratura com Urano, ele vai estar trazendo muito essa sensação de, tá vendo o que vocês fizeram? Né? E essa coisa da consciência, né? E aí vem logo em abril, né, vai ter uma conjunção de Netuno com Júpiter. Nós estamos num período de
muitas conjunções seguidas. Os planetas, eles têm uma velocidade diferente, só que esses planetas lentos, eles estão amontoadinhos, né? Então teve a conjunção de Júpiter, Plutão e Saturno em Capricórnio, depois agora, enfim, no finzinho de 2020, a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, que vai valer pelos próximos 20 anos. Então nós estamos indo para uma direção aquariana, tá? Essa direção aquariana é inexorável, já tá, né? Home office, essas coisas, é o Aquário, tá indo. E agora vai ter a conjunção de Júpiter com Netuno no signo que eles regem, Peixes, e que tem tudo a ver com espiritualidade. Aliás, eles têm tudo a ver com espiritualidade, Peixes tem tudo a ver com espiritualidade, e eles vão estar juntos. E juntos, a primeira vez desde que Netuno é conhecido. Então é uma coisa assim, é a primeira vez que nós temos consciência desse processo que é essa expansão da questão da espiritualidade. Grandes líderes de todas as religiões nascem com essas conjunções, Júpiter e Netuno. Mas só que dessa vez vai ser em Peixes. Então, sim, movimentos religiosos, movimentos filosóficos podem estar nascendo, aparecendo, se desenvolvendo, despontando, tomando, até em função dessa cobrança que as pessoas vão estar sentindo, né? Mas aí tem um problema, porque do lado positivo, o Netuno e o Júpiter em Peixes, eles trazem a inspiração, a conexão com o divino, a busca de uma verdadeira espiritualidade, da religiosidade autêntica. Mas dentro do que nós estamos vivendo hoje, a resposta, né, há uma pressão que está ocorrendo, né, tanto com Saturno cobrando, como com esse Netuno em conjunção com o Júpiter, e também a inversão, os nodos agora começam a entrar no eixo Touro e Escorpião, que vai afetar a questão financeira, que vai afetar alguns assuntos tabus, né? E a resposta pode não ser uma iluminação, a regeneração, a redenção, né? As pessoas perceberem os erros, começarem a mudar e fazer. Eu, pelo menos, não estou tão esperançosa com isso. Existe um risco, né, justamente do contrário, a conjunção Netuno com o Júpiter trazer justamente uma disfunção cognitiva. É aquela coisa, a pessoa quando a realidade aparece e ela é muito diferente do que você pensava que ela fosse, as pessoas podem enxergar ou podem negar. Essa negação, ela é patológica, né? Porque é uma coisa quando você não sabe, outra coisa quando você não quer ver. E dessa patologia, piora, as pessoas se aferram mais às crenças erradas, àquilo que seria mentira. Tem um historiador que eu gosto bastante, que é o Antoine Fabre. Ele fala sobre a evolução das religiões, das filosofias, que as pessoas, elas sempre começam com uma grande revelação, com uma grande descoberta, com uma religiosidade autêntica, né? Mas aí as pessoas, quando essas religiões, à medida que elas vão avançando, crescendo, o ser humano, de um modo geral, não procura evoluir, né? Ele procura a fé, a religião, como uma forma de suprir as necessidades que ele tem. Então, eu estou doente, Deus resolve aí. Eu estou sem dinheiro, vou pedir para Deus. E
se você está num processo evolutivo, se você está num processo que você tem, assim, as sincronicidades vão realmente trazendo para você as condições de você superar as dificuldades que você vai tendo. Mas quando você se nega a evoluir, a religião começa a ser uma questão de comprar, você comprar aquilo que você quer que Deus te faça. E aí começa aquela coisa. Na antiguidade seriam os sacrifícios, primeiro de animais, depois as pessoas começam a sacrificar pessoas, oferendas, tais coisas. Por quê? Porque é tipo assim, eu estou rezando aqui, Deus não está fazendo nada, então vai ver que Ele quer um agrado. Então eu vou fazer tal coisa, eu vou converter os infiéis, eu vou fazer uma guerra santa para todo mundo rezar junto, eu vou sacrificar um bicho, vou sacrificar uma criancinha, uma virgem, um não sei o que lá. Por que as religiões descambam para esse lado, né? Porque é aquela coisa, à medida que as pessoas vão se engajando numa religião e elas não fazem o processo evolutivo, os processos de desenvolvimento, quer dizer, elas usam a religião como aquela criança que depende da mesada dos pais e que já está com 18, 20 anos e ainda não está pensando em resolver a sua vida, né? Ah, não, é dia das crianças, eu tenho que ganhar presente, é dia do Natal, eu quero presente, eu quero a mesada. Então, aí tá, aí o pai começa, então, mas você vai ter que fazer a faculdade que eu tô querendo, você vai ter que fazer, largar tal coisa. E aí a pessoa que não quer crescer, ela vai topando essas barganhas, porque ela não quer assumir responsabilidade sobre a própria vida. Nós estamos vivendo um momento em que é para ter essa responsabilização. E a responsabilização não é nomear alguém, um futuro presidente, uma pessoa como a solução. É as pessoas se darem conta do processo, da participação delas, elas se darem conta da integração entre as outras pessoas. Se tem mendigos na rua, pessoas sem teto, aquelas pessoas não estão comprando, né, gente? Elas não estão movimentando a economia. Será que é vantagem que tenha tantas pessoas que estão desocupadas, estão fora do mercado de trabalho, estão dependendo de coisas? E assim, é culpa delas? Elas que têm que se virar ou é um problema da sociedade, que a sociedade prefere que tenha movimento, né? Que as coisas andem, que a economia ande. Né? Você tem uma loja, você quer que tenha alguém que compre, né? Então é bom que o seu vizinho tenha dinheiro para poder comprar. Né? Essa questão, não adianta você pensar assim, ah, não, mas para mim não aconteceu nada, tá ótimo. Tá, você anda na rua para você ver se tá ótimo. Você vai andar na rua e você vai ser assaltada, você vai acontecer, ou pelo menos você vai ser incomodada de ver aquela cena feia, né? Não tá bacana aquilo. E aí, assim, com a conjunção de Netuno com o Júpiter em Peixes, existe uma possibilidade de um avanço espiritual, o surgimento de novas religiões, filosofias, crescimento daquilo que seja realmente verdadeiro, tudo, mas também existe o risco de se aferrar mais ainda essas crenças que são distorcidas, né? Justamente porque é aquela coisa, tá, eu já fiz a penitência, eu já subi a escada de joelhos, eu já matei o bode, eu já converti não sei quem, e por que as coisas continuam ruins?
né? É, a desilusão da fé, ela é um momento bastante perigoso mesmo, né? Que tanto pode ir para uma consciência como para a pessoa se aferrar mesmo, se pegar numa na crença antiga e tem que vingar, tem que dar certo, e aí as coisas piorarem, né? Eu estou fazendo esse vídeo, está ficando meio longo, então eu vou continuar num próximo vídeo, abordando a questão, vou falar mais sobre economia também, né? Coisas relacionadas ao coisa, depois a gente vai falar também sobre política, tá bom? Embora eu acho que está falando sobre tudo agora também, né? Eu vou pedir para que as pessoas que estejam gostando do vídeo, que elas deem seu like, que elas comentem, que elas compartilhem. E eu agradeço a todos vocês que nos acompanham. Até mais.